Olá, pessoal, bom dia. Estão me ouvindo? Sim, bom dia. Tudo bem com vocês? Já estou em contato aqui com a professora Luana. Ela já vai entrar e enquanto isso vamos esperando o pessoal entrar também. Teve mais inscritos. Olá, bom dia. Bom dia, Rosana, Silvana. Agora que eu estou vendo aqui quem que tá aqui. Olá, bom dia. Bom dia, Luana. Bom dia, professora Melissa. Bom dia a todos e todas que estão aqui. Tô te esperando aqui na outra sala, nem te vi aqui. Que entrar. Bom, a gente teve mais inscritos, né? Se quiser, não sei como você quer fazer, se a gente aguarda um pouquinho. O pessoal tá entrando. A gente pode esperar, né? Mais uns 5 minutos, não sei. Tá certo. Vamos aguardar, então. São 10h32. Eu queria aproveitar, né, esse momento antes da gente começar, então, dizer que eu estou muito feliz, né, com a sua presença, por ter aceito o convite, dizer que essa é uma atividade, né, da disciplina e que então a gente também teve outros convidados, né, outras convidadas. A professora Miriam foi semana passada e na semana que vem vai ser a professora Daniele. E daí a gente conseguiu registrar o evento no SIGA. Então, para o pessoal que está aqui, eu vou já pedir, inclusive, porque a palestra está aberta, e daí, como o evento tá para hoje, dá para fazer a inscrição até hoje pelo SIGA, porque senão depois eu vou precisar cadastrar individualmente. Então, eu vou colocar o link aqui para quem ainda não tem cadastro no SIGA.
para procurar fazer, mesmo quem seja já aluno, tá? Porque é como se fosse um cadastro externo mesmo para a comunidade, para as ações de extensão universitária que a universidade promove, né, para conseguir emitir os certificados. Então, o link da ação tá aqui, ó. Se vocês entrarem até o final da página, né, vocês rolam até o final da página, vai ter um link escrito: clique aqui para fazer sua inscrição. E daí vai pedir o número do cadastro, né? Ou o login, ou daí, se no caso, se vocês não tiverem, para vocês realizarem o cadastro, tá? Então, acho que o sistema está um pouco lento aqui, na verdade. Eu estava tentando entrar antes e não estava conseguindo. Tá, a Rosana tá falando que tá fora do ar. Pois é, mas ó, guardem o link, esse link aqui que eu já mandei para vocês, porque até hoje só que vocês conseguem fazer essa inscrição, tá? Porque depois eu que vou precisar fazer. Vou mandar um e-mail para vocês, na verdade, se cadastrarem e enviar, eu fazer o cadastro por dentro do sistema, tá? Mas eu prefiro que vocês, lógico, se inscrevam, porque fica bem melhor assim, né? Bom, a outra coisa que eu queria pedir, tem isso, então, siga fora do ar, é a lista de presença, né? De qualquer maneira, é bom a gente ter uma lista que eu fiz no Google Forms, tá? Porque aquele lá é um cadastro. Então, só quem assinar a lista, na verdade, que eu vou checar com os inscritos, que eu vou conseguir também colocar emitir o certificado, caso não dê certo via sistema. Então, vou mandar o link aqui já de antemão da lista de presença. Preencha um formulário, por favor. Tá aqui já. E daí, eu queria pedir, aproveitar também esse momento, né? As pessoas estão entrando. Se tiver alguém que for de fora da universidade, estudante de pós-graduação, ou mesmo da universidade aqui, quiser se apresentar pelo chat, ou mesmo abrir aqui, falar. Tá dando como encerrada? Não, eu acabei de habilitar aqui, tá? Acho que a internet tá meio ruim aqui. Dá uma olhada, dá uma atualizada para ver se tá aberta. Tá, acho que tá, né? Agora foi. Beleza. E é isso, queria pedir para vocês se apresentarem, quem tiver, né, vontade, lógico, não ficar... Para a gente saber um pouco aqui com quem que a gente está conversando, a Luana também, saber do perfil, né, do pessoal, apesar de ser uma atividade da disciplina, é uma atividade aberta. E então tem pessoas também, inclusive de fora do estado aqui participando, né? Seria interessante as pessoas se manifestarem aqui. São super bem-vindos todos. Bom dia, o pessoal que está entrando. Eu pedi para o pessoal se apresentar. Olha só, a Raíssa
Oliveira já começou. Super bem-vinda, Raíssa. Sou mestre, né, em arquitetura, em urbanismo, desculpa pelo ProURB. E meu tema de dissertação foi o estudo morfológico das áreas de ressaca de Macapá, com foco na área de ressaca do Congo. Olha só, Luana, lá no Congós. Então, vai ter bastante figurinha para trocar. Bom dia, Nanda. Quem mais quiser se apresentar, fiquem à vontade. Podem abrir o microfone também, o vídeo. É legal, né? Ver a carinha de todo mundo. Me lembrem para no final a gente tirar uma foto, tá? Um print da tela, porque eu esqueci semana passada e daí a gente não guardou. A Paula Costa, a Mirelle, desculpa, Paula Mirelle, né? Me chamo Mirelle, sou mestranda em Geografia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, no Ceará. Meu tema de pesquisa é a regularização fundiária de interesse social de Sobral, no Ceará. Muito bacana, bem-vinda, Mirelle. Deixa eu ver aqui, tinha mais inscritos. Daí, Luana, não sei se você quer ir começando, eu posso parar minha tela aqui. E porque também, né, a gente tem até meio-dia, né? E daí seria legal deixar um tempo para a gente, né, fazer uma conversa depois, as pessoas poderem te perguntar, né, a gente fazer uma discussão sobre a apresentação, né? Então, não sei, assim, como que, se você quiser já começar, a gente espera mais um pouquinho. Bem, por conta do tempo, acho que eu posso ir começando, né? E aí as pessoas vão entrando e aí vão vendo no decorrer da apresentação. Primeiramente, eu gostaria muito de te agradecer, Melissa, pelo convite. Fiquei muito feliz. E é sempre bom falar um pouco sobre a pesquisa e aí conversar a partir disso, trocar mais ideias, divulgar também, né, gerar questionamentos, escutar também o que os outros pensam a respeito. É muito gratificante. E, assim, fico feliz pelo interesse das pessoas que estão aqui em escutar e conversar a respeito disso. E aí eu deixo aqui um convite, porque a Raíssa falou que fez o mestrado dela sobre estudo morfológico nas áreas de ressaca no Congós, né? E a minha pesquisa foi lá no Congós também. Então, Raíssa, se você quiser deixar o link aqui, se a sua pesquisa de mestrado já estiver publicada, sinta-se à vontade, que aí eu quero dar uma olhada, fiquei curiosa. E aí, para todo mundo, quem tiver dúvidas, né, sinta-se à vontade, acolhidos para fazer questionamentos, para a gente conversar um pouco. Então, vou compartilhar aqui minha tela. Melissa, se eu estiver demorando muito, porque ao falar no mestrado, né, eu me empolgo, aí nossa, posso passar um tempão, então, tínhamos combinado mais ou menos 1 hora, né? Se chegar, não sei, 40 minutos, se você quiser falar, que se eu estiver demorando muito... Tá, não, eu te aviso. Pode deixar, nos 40 minutos eu te aviso. Que aí, se eu estiver dando muitas voltas, né, aí eu sintetizo mais para poder finalizar a tempo. Vocês estão conseguindo ver aqui a minha tela direitinho? Sim. Então, tá bom. Eu me chamo Luana Rocha de Souza, eu sou arquiteta urbanista formada pela Unifap e eu fiz um mestrado em arquitetura e urbanismo na UFMG, em que eu defendi em 2018, sob a orientação do professor Frederico Canuto. E o que eu vou apresentar hoje é uma grande síntese da minha dissertação, né? Eu não vou mostrar tudo, mas algumas partes aqui que eu achei interessante, que eu podia contribuir na aula de hoje. E
Para o título dessa palestra, né, se chama Cartografia das Controvérsias em Ocupações Informais, entre ação direta e luta institucional na ressaca do Congois, lá no bairro do Congois. Então, acredito que a gente vai poder conversar bastante assim, a respeito, trocar umas ideias boas a respeito do assunto. E dessa questão das palafitas nas áreas úmidas da cidade de Macapá. Bem, eu vou primeiro falar um pouco assim sobre... Oi? Ana, desculpa, só te interromper. Eu queria, na verdade, te pedir 1000 perdões. Era para eu ter te apresentado. Então, antes de você, de fato, começar, eu sei que você já se apresentou, tá? Mas eu queria só reforçar, né, que, então, sim, você é, né, arquiteta urbanista formada pela Unifap, e que fez o mestrado na UFMG e que agora é doutoranda também pela UFMG, né? E que o objetivo, daí dizendo um pouco de mim, de te trazer aqui é exatamente por conta da sua pesquisa, da relevância da sua pesquisa, né? Que eu tive a oportunidade também de ler um pouco e que eu achei que era muito importante a gente debater também a partir né, da produção de conhecimento, a partir desse contato mesmo com os moradores, né? Então é um dos trabalhos que traz essa etnografia, vamos dizer assim, né, para a produção da pesquisa. E que eu fico muito honrada com a sua participação, tá? Eu fico muito feliz mesmo de você estar aqui e espero que seja um bom momento para a gente discutir, todo mundo participar e dar visibilidade ao seu trabalho, que é super importante, tá bom? Então, me desculpe por esse erro. Então, o pessoal também está entrando agora. Eu passo a palavra para você. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Bem, como eu estava falando, eu vou apresentar uma síntese, né, da minha dissertação, e como alguém comentou que é de fora, né, agora que eu me toquei, que eu acabei não contextualizando bem essa parte das ressacas, das palafitas, mas aqui nessa foto mostra essas ocupações informais em palafitas, sobre áreas úmidas, áreas alagadas, onde eu fiz a minha pesquisa. E aí, no decorrer da apresentação, né, vocês vão ver algumas imagens, alguns mapas também, alguns diagramas. E aí, qualquer dúvida a respeito do assunto, né, vocês podem me perguntar depois. E aí eu vou começar com a introdução, né, falando do problema, do objetivo de pesquisa, depois vou passar rápido no referencial teórico-metodológico, e aí eu já vou falar da ressaca do Congois em si. Eu resolvi não trazer aqui das ressacas da cidade como um todo, por conta do tempo, então eu vou já focar na ressaca dos Congois, alguns delineamentos a partir disso para a gente refletir e até as considerações finais. Bem, em relação à introdução, como que eu investiguei as ressacas em Macapá? Primeiro, assim, antes de falar exatamente disso, né, logo quando eu comecei a pesquisa, eu fiquei me perguntando, né, como é que eu vou nomear essas palafitas nessas áreas de ressaca, né, construídas acima do nível da água, em cima das áreas úmidas? Porque nós podemos chamá-las de vários nomes. É ocupação, é favela, é ocupação informal, é baixada, é ponte, é área de ponte, é irregular, é área protegida. E aí, cada uma dessas palavras, elas não são neutras, né? As palavras não são neutras, cada uma delas traz algum tipo de significado, cada uma enfatiza uma ideia. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre isso e fiz um levantamento de como que elas são chamadas, seja no plano diretor, no zoneamento ecológico econômico, na mídia, e a partir de alguns autores também. E aí eu fiz isso em 2018, então hoje, né, já teria que ter uma atualização disso. Mas aí nós podemos ver que essas áreas, elas podem ser denominadas de várias maneiras. Então, por exemplo, o plano diretor de Macapá fala em ocupações em áreas protegidas e ocupação nas ressacas. E aí, ao falar em ocupações em áreas protegidas, né, o termo áreas protegidas traz essa condição de proteção. E ocupação já aponta para o estabelecimento de moradia ali, que já eu entendo como uma pequena diferença de ocupação na ressaca.
que aí a ressaca, se falar ocupação na ressaca, é como se a ressaca fosse simplesmente um receptáculo dessa ocupação, né? Diferente de falar em áreas protegidas, que áreas protegidas trazem uma condição de proteção, de proteger essas áreas. Também gostaria de destacar a tese da professora Scheib, que ela fez etnografia, tem uma pesquisa muito interessante, e ela traz as duas concepções de baixada e área de ponte, diz que esses dois nomes podem ser comparados como estigmas análogos ao favelado em outras regiões do país. Então, eu resolvi trazer aqui para a gente pensar um pouco, né, quais os nomes que a gente dá para as coisas, né, quais os nomes que a gente escolhe e traz para as nossas pesquisas, para a gente não simplesmente reproduzir algo, né, sem pensar a fundo a respeito. E aí, para minha pesquisa, eu acabei decidindo usar o termo ocupação informal, tanto porque enfatiza ali um valor que é marginal, mas também traz esse ato de ocupar e habitar um espaço. Então, só que eu escolhi esse nome, mas eu não me debrucei sobre a discussão do formal e do informal, pois não era o objetivo da minha pesquisa, né? Mas eu acho também super relevante pensarmos nessa discussão. E aí, ao pensar como nomear essas palafitas nessas áreas de ressaca, né? E a partir de então, como que a gente vai enxergar, qual lente nós vamos colocar para conseguirmos investigar e descrever e entender uma área de ocupação informal? E aí, nós podemos ver de várias maneiras. Então, aqui eu trouxe umas fotos que eu tirei lá na Ressaca do Congonhas, que mostra o quê? O lixo, a sujeira, a precariedade. E aí podemos falar, por exemplo, da ineficiência em políticas públicas e planejamento habitacional, da falta de acesso ao mercado formal de terras, da questão da necessidade, enfim, várias problemáticas. Mas também podemos olhar de outra maneira. Podemos ver aspectos culturais, podemos ver a relação com os imigrantes ribeirinhos, com as moradias em palafitas rurais, a própria cooperação. Então, trouxe essa matéria jornalística que há 25 anos moradores mantêm a área de ressaca livre de lixo, e nessa publicação a matéria diz como que eles se organizam e tudo mais. Aqui na direita, embaixo, era um local, era uma biblioteca, eu não sei se hoje em dia ela ainda funciona, lá no Muca, chamada Encanto dos Alagados. E aí tinha uma grande, como se fosse uma grande varanda aberta, um espaço aberto onde eles se reuniam para fazer várias atividades culturais e tudo mais. Então, né, só a partir dessas fotos a gente já vê que tem muita coisa, assim, dependendo da maneira como a gente chega lá para observar, nós podemos ter resultados diferentes de pesquisa. E aí, como que nós vamos, qual lente que nós vamos colocar, o que nós estamos buscando ver ao fazer uma pesquisa? E aí, no meu caso, eu resolvi não começar a partir de nenhum dos dois, nem focar na necessidade ou na precariedade, nem ir para a pesquisa pensando na cultura, nem na cooperação. Eu resolvi ir, digamos assim, pelo caminho do meio, preocupada em descrever, e ir para lá, aberta, sem concepções pré-estabelecidas, tentar entender como que funciona as práticas dos moradores, como que eles se relacionam ali com o espaço, aberta, assim, aberta ao que estivesse aparecendo, não negando a necessidade, não negando a cooperação, mas ir preocupada em descrever o que viesse. E aí eu usei isso a partir do meu autor principal de pesquisa, que foi o antropólogo e filósofo Bruno Latour, e ele fala que ir com concepções pré-estabelecidas para uma pesquisa de campo pode, digamos assim, agora me fugiu a palavra, ir com concepções pré-estabelecidas pode limitar o que você está vendo lá, né? Pode encobrir o inesperado. Então, eu fui com esse intuito de descrever mesmo, aberto, essas práticas, essas associações que iam emergindo durante o campo. Então, a minha dissertação ela é bem descritiva, porque eu vou descrevendo essas várias relações dos moradores lá com a ressaca, seja na autoconstrução, na luta institucional deles,
E aí eu parti das seguintes perguntas de pesquisa. Como aconteceu a produção da ocupação informal na área da ressaca? Quais ações foram realizadas pelos moradores, líderes comunitários, prefeitura? Que atores são esses, humanos e não humanos? Como funcionaram essas associações, desarticulações? O que desejam? O que os influenciou? Como desejam habitar? E aí, o meu objetivo de pesquisa do mestrado, partindo dessas perguntas, foi descrever as práticas e as relações sociotécnicas na produção da ocupação informal com a ressaca do Congonhas à luz da ação direta e da via institucional. E aí, a ação direta consiste nas práticas de luta que são basicamente conduzidas apesar ou contra o Estado. E, nesse caso, se referiu à autoconstrução. Então, eu estava interessada em entender como que os moradores autoconstruíam a passarela, a rede de energia, a rede de água, ali a relação entre o espaço do lote, da casa, da passarela, enfim. E também na luta institucional, como é que eles utilizavam canais, instâncias e recursos estatais na produção do espaço lá da ressaca do Congonhas. E aí eu trouxe alguns objetivos específicos, como compreender os antecedentes históricos, descrever as principais situações lá da ocupação, dos atores relacionados, produzir vários diagramas, como linha do tempo, diagrama Torrede, e também discutir formas de refletir a ocupação informal na ressaca e a política a partir da teoria Torrede, que eu vou falar um pouco agora. E aí, a teoria Torrede, como eu comentei anteriormente, que eu me baseei na minha pesquisa principalmente no antropólogo e filósofo Bruno Latour, que até 2018 não era muito utilizado na área da arquitetura e do urbanismo aqui no Brasil, mas que eu já vejo que já tem outras publicações, eu fico muito feliz, assim, de ver o desenvolvimento dessa teoria aplicada ao estudo da arquitetura e do urbanismo, da produção do espaço também. E essa teoria, a Torrede, ela foi criada na década de 80, e o método da cartografia das controvérsias, que é o título aqui da minha palestra, que estava no título da minha dissertação, ela foi criada na década de 90 pelo Latour para facilitar a compreensão da teoria Torrede. E aí, cartografia, porque se trata de uma técnica de mapear e rastrear o social. Então, não é necessariamente mapeamento, sensoriamento remoto, né? Pode englobar, mas a cartografia, nesse sentido da cartografia das controvérsias, se trata de ir rastreando as relações sociais. Por sua vez, as controvérsias são situações em que os atores discordam, né? Como explicou Venturini, um sociólogo que é colaborador do Bruno Latour. E aí, no livro Reagregando Social, Bruno Latour traz várias incertezas, 5 incertezas, eu vou passar bem rápido nelas. É que uma que não há grupos, somente a formação de grupos. Então, o que eu vou pesquisar é as associações entre os diversos atores. Então, a a relação de um morador com outro morador, com o líder comunitário, com a universidade, por exemplo. Só que os grupos, eles não estão formados, eles não estão fechados. O que isso significa? Que os moradores não são um grupo homogêneo, que os moradores de áreas da ressaca, eles não têm o mesmo desejo, por exemplo, ou não, eles não atuam da mesma maneira, tem divergências internas. Outro ponto consiste na origem da ação, que um ator, ele nunca está sozinho, ele sempre está relacionado em rede, como nessa imagem que eu coloquei aqui, esse diagrama, que tem esses pontos, que pode ser, digamos assim, a água, tem os moradores, tem ali a prefeitura, tem ali a palafita, eles estão todos relacionados um com o outro, eles estão todos interagindo. Outro ponto dessa teoria é que os objetos, eles também possuem agência, ou seja, eles influenciam a ação do outro. Então, a passarela de madeira influencia na ação dos moradores ou da prefeitura, a própria água, as vegetações, o aterro, só que não de uma forma que determine. Isso não significa dizer que a passarela manda os moradores fazerem algo, não é isso, né? É uma influência, influenciar suas ações. Outro ponto consiste nas questões de interesse, são questões que movem o social, que são controversas, né, que são discutidas. E aí tem os relatos de risco, que eu vou falar um pouco depois, pois ao descrever isso, é um risco.
O Bruno Latour sempre fala que é um risco. E aí, como eu pesquisei sobre o espaço, eu trouxe um autor, um geógrafo, Michel Lissot, um geógrafo francês, que dialoga com a teoria Tourette e que nos faz entender o espaço como um espaço situacional, um espaço que está sempre em transformação e que vínculos são feitos e desfeitos a depender da situação. Ele também é um híbrido, ou seja, trata da matéria e também é ideacional na nossa mente. E aí, isso nos faz entender a ressaca como um espaço co-construído pela prática desses diversos atores, humanos e não humanos. Então, tem as pessoas ali, tem as instituições, mas também tem a água, também tem o fio, também tem o cano, também tem a passarela de madeira, também tem legislações, enfim. E aí eu também baseei no Michel Dissertot, ao falar das táticas e das estratégias, as táticas como ações subreptíticas, assim, nas fissuras do poder. E aí eu montei esse quadro aqui, essa síntese, né, de como que foi, como que eu fiz a leitura da literatura sobre o assunto, segui os atores, considerei as redes entre esses diversos atores, esses diversos grupos de humanos e não humanos, os significados e pontos de vista, e pensando a construção do mundo comum. E aí, para tudo isso, eu fiz pesquisa bibliográfica e documental, fiz observação participante, ou seja, me interessava um olhar de perto e de dentro, como fala Magnani, e em captar as ações e discursos em ato, então indo lá mesmo, mas sem perder uma visão um pouco mais distante também, né? Não ficando só ali, mas considerando as práticas que estavam acontecendo ali no ato. E aí eu fiz essa observação participante ao fazer visitas em várias passarelas lá da Ressaca do Congoz. Teve, na época, a construção de passarelas de madeira por emenda parlamentar, pelo poder público, então eu acompanhei também. E fiz visitas no CASP aos sábados, durante um período de tempo. E aí, além disso, desse contato mais intenso, também fiz entrevistas semi-estruturadas para entender quais os atores envolvidos, suas práticas, as negociações, os grupos, os interesses. E aí eu também utilizei a fotografia, diários de campo e mapas também para compreender tudo isso. E aí, depois disso, eu comecei a escrever, né, a compor os relatos, e aí, baseada no Bruno Latour, no livro dele de Reagregando Social, que ele diz que uma ação, ela precisa aparecer num relato. Me atentei às críticas dos atores às ações, então também deixei as explicações de como e por que os próprios atores envolvidos na ação. E aí eu compus os vários diagramas, né? Eu vou mostrar alguns deles utilizando o software. E aí, só para vocês terem uma ideia, né? Aqui olhando para a esquerda, temos esses pontos que são atores, que podem ser tanto humanos quanto não humanos. Então, pode ser um morador, pode ser a passarela, pode ser a casa, pode ser a necessidade, a ressaca, enfim, proteção. Todos eles entram como atores e essas linhas mostram um vínculo, uma relação. Então, temos ali a ressaca relacionada com a ocupação informal relacionada com a casa, enfim. E aí, a partir da leitura disso, né, nós podemos chegar a algumas conclusões. Aí, aqui à direita, eu coloquei o passo a passo de como que eu fiz, fui listando os atores, depois as relações entre os atores, criei tabelas, aí depois importei no software GAF, e aí utilizei um algoritmo, o IFAN-RU proporcional, e aí faz automaticamente esses diagramas. Mas aí vocês, acho que vai ficar mais claro quando eu for falar um pouco mais a respeito lá do local. Então, falando das ressacas, né, a cidade de Macapá ela é permeada por áreas de ressaca, essas áreas úmidas, alagadas, e aí eu fiz a minha pesquisa na Ressaca do Congoz, no bairro do Congoz, e mais especificadamente na 10ª Passarela, que foi onde eu fiz as entrevistas e as visitas por maior tempo. Aqui algumas características de lá, que o início dessa ocupação informal na Ressaca do Congoz se deu a partir da década de 80, e que atualmente essa passarela em si ela está consolidada,
E aqui alguns dados por bairros, né, de quantas casas tem lá, mas isso era de 2018, então hoje em dia provavelmente tem mais. Aqui algumas imagens para vocês terem uma ideia lá da 10ª passarela, de como que se mostra essas ocupações informais em áreas de ressaca, né? Tem ali a passarela principal na primeira imagem, tem as casas ao redor, e aí tem esses braços que são como se fossem ramificações, tem também os becos, então aqui à direita tem o início de um beco, que aí já é mais estreito, não é largo, assim, tem a passarela, tem a água e tem as casas, né? E tem essa distância maior e é mais larga. Os becos já são mais estreitos. E aí eu considerei duas situações distintas, que foi do início da ocupação e depois da consolidação, em que cada uma delas tem microsituações e tem ações que diferem. Então, essa separação veio assim depois, né, das visitas e das leituras no local. E aí, para cada microsituação, eu fui dividindo em várias ações. Então, por exemplo, no início da ocupação, teve a invasão, que foi um termo que os próprios moradores antigos lá que eu entrevistei, eles falaram. E aí, logo no início, o que acontecia, né? Tinha que limpar terreno, tinha que autoconstruir a casa, tinha que autoconstruir a passarela, tinha que caminhar numa passarela estreita, então era só uma ou duas tábuas assim, tinha que caminhar ali. E aí o poder público se omitia logo no início. Logo no início era só matagal, como uma moradora falou, e eles tinham que tacar fogo para tirar, limpar esse terreno, para poder construir. Não tinha infraestrutura, então não tinha nem luz, nem rede de água, nem rede de energia, a coleta de lixo era incipiente, então eles tinham que viver dessa maneira. E aí tinha uma relação também com os moradores da área de terra firme, que tinham luz, que tinham energia. Então, eu lembro que o morador falou que quando comprava algumas coisas para guardar na geladeira, deixava na geladeira do vizinho, que tinha energia, né? Então tinha essa reciprocidade aí, logo no início. Mas claro, né? Bem complicado, né? Viver sem nenhuma infraestrutura. E aí eu trouxe alguns diagramas aqui para falar um pouco sobre o assunto. Então, por exemplo, ao autoconstruir a passarela, tem esses vários atores que se relacionavam. Desde as ferramentas, a passarela que já existe. Então, ao construir a passarela, já tinha uma pequena parte de passarela, e o outro morador ia puxando, ia dando continuidade à passarela. Aí chegava outro morador que fazia o mesmo. Aí tinha a relação com a própria rua também. Então, a passarela dá prosseguimento à rua, essa passarela na 10ª Avenida lá dos Congós, dá prosseguimento à avenida, à água, a própria questão do acesso. Então, tinha que acessar a casa, e os próprios moradores em meio a isso. Já caminhar na passarela estreita, né? E tinha as duas tábuas que eu comentei anteriormente, ela era estreita, tinha o risco de cair, tinha que ter todo um cuidado ao caminhar. E aí, nesses casos, né, em que tem esses não humanos, eles fazem fazer, né? Nesse caso, a Madeira, ela fez o autoconstrutor praticar algo que seria impraticável sem ela. Então, a passarela permitiu esse acesso das pessoas às suas casas. Passarela estreita, né? Tinha que ter um cuidado ao caminhar. Aqui algumas considerações quanto a essa primeira parte do início da ocupação, que a passarela e a casa são indissociáveis. Então, diferente de algumas favelas de morro, em que as ruas são o que sobram de espaço das habitações, lá não, as passarelas são construídas juntos ou mesmo antes da casa. Então, a passarela não é um espaço que sobra, né? Ela é pensada ali desde o início. Logo no início, eles se referiam às suas casas como casinha, bandola, ou mesmo casa, mas diziam que ela era pequena. E só depois deles ampliarem e modificarem que eles chamaram de casa mesmo, assim. E aí a gente também pode perceber disso o desenvolvimento da moradia, essas mudanças na moradia. Outro ponto é o que o Amin traz, chamado agência das ausências, em que a inexistência de um sistema sociotécnico, ele acaba influenciando os habitantes a agirem de determinada maneira. Então, falar, não tem energia elétrica,
isso influencia as pessoas a agirem de determinada forma. E aí, isso traz também outros tipos de situações, outros tipos de presença. E aí, já na consolidação, na minha pesquisa, né, eu fui separando, assim, categorias das passarelas, a existência, entre aspas, de infraestrutura, o aterramento, porque eles vão aterrando, vão colocando terra ali onde era água, as próprias mudanças que vão acontecendo das cheias lá das águas, que antes, por exemplo, secava, eles até plantavam abóbora ali, tinha campinho de futebol ali na época do ano em que aquela água secava, mas hoje em dia não seca mais. E aí tem época em que transborda a água, né? A água pode atingir até algumas casas, inclusive. E aí as lutas pela via institucional, como fazer o abaixo-assinado, e na secretaria, e na mídia, para pedir, né, fazer requerimentos de melhorias de infraestrutura para lá. E também a questão da atuação dos líderes comunitários. E aí tem o CASP, Centro de Atividades Sociais na Periferia, NRDC, que atuava bastante naquela época, a Associação de Bairro, que era pouco atuante, né, bem pouco atuante na época que eu fiz minha pesquisa. Mas aqui eu vou falar das passarelas e da luta via institucional, porque senão não vai dar tempo. Então, por exemplo, ao falar da passarela, né, não é só autoconstruir a passarela por eles mesmos, sem a prefeitura, mas tem várias outras ações em relação à passarela que, assim, eu achei bem interessante que eu nem imaginava. Então, por exemplo, tem a proibir andar de moto, e aí você consegue até ver algumas placas lá, não antes de moto, na ponte, sujeito a 190. E aí, eles dizem que a moto danifica mais rápido a madeira que tem ali, então por isso tem essa proibição, né? O certo é pegar sua moto e ir andando a pé com ela, empurrando a moto, em vez de dirigir com a moto lá dentro, passando por cima da passarela. E aí tem uma divergência de grupos, assim, entre os moradores com moto e os moradores sem moto, né? De alguns desses moradores com moto não se importarem com isso, então acaba que andam de maneira errada na moto ali e danifica. Por sua vez, ainda que uma conversa não funcione para resolver esse problema, ou uma placa não funcione para resolver esse problema, também há uma tentativa de diminuir a velocidade da moto. Então, nessa imagem abaixo, né, tem essas madeiras assim, meio que salientes para criar barreiras para as motos não passarem rápido, como uma forma de tentar minimizar essa problemática. Outra questão em relação às passarelas se trata da manutenção das passarelas. Então, não é só autoconstruir elas, mas quem é que faz a manutenção dessas passarelas? São os próprios moradores. A gente pode até pensar no poder público também, né? Por exemplo, em ruas que tem asfalto, quando tem buraco, o poder público vai lá e pelo menos tinha que tapar aquele buraco, né? Mas e uma passarela de madeira? Quando uma outra madeira começa a apodrecer, o poder público não vai lá tapar o buraco, não vai lá colocar outra madeira ali, né? Quem faz essa manutenção são os próprios moradores. E aí há maneiras de fazer isso, seja colocar tábuas uma em cima das outras, pregar estrutura, ou reorganizar as tábuas. Então aqui à direita tem essa foto que mostra uma tábua em cima da outra para facilitar essa caminhada ali. E aí tem vários atores que se envolvem nisso, né? É algo que eles falaram, obrigação, conscientização a respeito disso. Então, eu me conscientizo que eu tenho que fazer, eu moro aqui, eu caminho aqui, eu tenho que fazer aqui, fazer esse ajuste. Outro já vem como uma obrigação, que não tem jeito, né? Se eu não fizer, a gente não vai conseguir caminhar aqui. E aí tem a questão do custo, dos materiais, da própria passarela deteriorada. Também entram aí os moradores com moto, os moradores sem moto, por conta desse dano. O próprio descrédito do poder público, ao poder público, de fazer essa manutenção. Agora, em alguns momentos, quando ela já está extremamente precária, assim, não tem como simplesmente fazer a manutenção, tem que refazer. E aí, ao se refazer, tem que ter um recurso muito maior, né? O custo é muito maior.
E aí, se o poder público não faz, né, como é que os moradores vão conseguir refazer uma passarela? E aí lá, eles me contaram um caso de... eles se planejaram para isso, eles fizeram uma rifa comunitária, conseguiram comprar materiais, receberam doação de materiais, fizeram um mutirão, e aí no dia teve até uma festa, enquanto eles, né, iam ali refazendo ela. E aí outros atores entram em cena ali, né, como os apoiadores, por exemplo, a própria rifa entra em cena para tentar sanar essa questão aí do custo. Aqui um outro exemplo também, mas já pela prefeitura. E aí eu trouxe esse aqui porque mostra essa diferenciação de fazer a passarela em madeira e fazer a passarela em concreto. E como que isso é uma controvérsia, né? Tem uma divergência e tem uma separação. E aqui nesse diagrama à direita, o que a gente pode ver? Tem ali a passarela bem no meio, né, como um ponto ali de conflito, em cima a madeira, embaixo o concreto. E cada uma, a madeira e o concreto, se liga com atores, né, humanos e não humanos, e esses atores não humanos também são pontos de vista, tá? Que são diferentes. Então, a madeira, por exemplo, ela tem uma implicação ali no orçamento, que é menor do que a passarela de concreto. Os moradores falam das eleições, eles só vêm aqui na época das eleições. Ela é biodegradável, né? Ela dura menos tempo ali em relação ao concreto. Aí, pelo orçamento ser menor, se consegue fazer uma maior metragem também dessas passarelas de madeira. Já de concreto, aí tem umas divergências ali. Por exemplo, os técnicos da SEMAN falam do impacto ao meio ambiente. Outro ponto, outros técnicos já têm uma preocupação maior ali com o orçamento. O orçamento é elevado, tem uma menor metragem por conta disso. Outro ponto é da durabilidade, da permanência das próprias passarelas de concreto ali, né? Acaba que auxilia numa ideia de legitimação dessas ocupações por conta desse material. E aí tem outros pontos, como acessibilidade e tudo mais. E aí tem essas divergências, né? Então, é interessante pensar como que esse tipo de diagrama auxilia a gente a entender essas diferenciações. Aí, outra construção das passarelas pelo poder público foi uma emenda parlamentar que foi feita, que conseguiram e construíram essas passarelas lá na Ressaca do Congoz. Então, aqui tem a planta baixa, corte, a perspectiva e um mapa indicando quais passarelas foram construídas. A 10ª não foi construída por essa emenda, mas várias outras lá no Congoz foram construídas. E aí eu também rastreei, assim, como que funciona, quais as etapas para se conseguir construir essas passarelas a partir de uma emenda parlamentar. Então, desde conseguir o recurso, fazer o levantamento lá, ter o projeto arquitetônico, conseguir licenciamento, aprovação, até chegar na etapa da construção, a própria divulgação, e o que vem depois disso. E aí, para cada um deles, eu também fui fazendo aqueles diagramas, e aí eu trouxe só um aqui para fazer um comentário em relação ao projeto arquitetônico, por exemplo. E aí, ao se pensar, como é que o poder público faz esses projetos, né? Como é que funciona? Por que esse projeto de passarela, ele sempre tem 1,5 metro de largura, ou então 1 metro de largura? Por que ele não é diferente? Por que eles são iguais? Né? Eram questões que eu ficava me perguntando. E aí, ao ir lá conversar com quem trabalhava lá, com os técnicos e tudo mais, eu fui entendendo um pouco mais isso. Então, tem um projeto padrão que está bem aqui em cima, que ele está muito bem relacionado. Olha, tem vários outros autores bem próximos dele. E aí, o projeto padrão e as planilhas têm um peso muito grande nesses projetos. Assim, o próprio tempo também, o tempo de entrega desses projetos. Então, acaba que é mais fácil pegar o projeto padrão, que já tem uma planilha ali, já tem um custo, tudo ok, para se fazer isso. E aqui os técnicos. Outro ponto que eu achei assim, curioso, que a universidade ela aparece também nessa etapa do projeto arquitetônico. Ela aparece no memorial justificativo do projeto, ao falar da elevada quantidade de moradores nas áreas de ressaca, que não tinha como reassentar todos, e também fala da qualidade de vida. E aí, para isso, citou um pesquisador para justificar essa construção. Ainda assim, olha, a universidade está bem longe
Em comparação aqui ao projeto padrão, o projeto padrão está muito mais articulado que a própria universidade dentro do projeto arquitetônico, né? Então, uma questão também para a gente pensar. E nossa própria atuação, assim, né? Como estudante, como professor e tudo mais. O que a gente pode fazer para tentar se aproximar mais aqui do meio, para ter um peso maior e tal. É claro que isso aqui, gente, não é só nesse caso aqui, desse projeto arquitetônico lá da emenda parlamentar, né? A universidade, ela não se restringe a apenas isso, não, longe disso. Estou falando aqui desse caso, do projeto arquitetônico lá da emenda parlamentar. Aí, já falando da luta institucional nessas áreas, eles podem individualmente nas secretarias fazer requerimentos e reclamações, e aí, pelo que me foi informado, informações avulsas são dadas assim para ele, nada muito certo. Também podem ir na mídia, seja em jornal, rede televisiva, e aí a passarela de madeira é a principal reclamação. E aí, inclusive, alguns moradores têm contatos, assim, de pessoas que trabalham na rede televisiva ou no meio jornalístico e que conseguem mais facilmente tomar essa iniciativa. Também fazem abaixo-assinado, que pode ser organizado tanto por eles, quanto pelo CASP, e aí o principal requerimento também é a passarela, e a partir de abaixo-assinado eles já conseguiram asfaltar a rua lá, já conseguiram instalar energia elétrica na rua e tudo mais. E aí, esse abaixo-assinado e essa luta pela via institucional, né, nos mostra que eles estão buscando uma visibilidade, legitimidade, né, de ter ali as infraestruturas, suas necessidades sanadas e o reconhecimento de sua cidadania. E a partir disso, né, já chegando no final, pensando aqui nos delineamentos, eu trago aqui como propostas de nós, né, pensando na nossa área de atuação, e dessas diversas relações ali, de considerar vários pontos de vista, considerando ali dos diversos atores envolvidos nisso, esses atores heterogêneos, e de entender que os moradores, eles não correspondem a um grupo homogêneo, então tem ali interesses diversos dentre os próprios moradores. E aqui, esse círculo é uma síntese disso, né, quando a gente vai pensar nessas ocupações informais, que o que a gente enxerga e também quais são as soluções, assim, tem desde a autoconstrução, a urbanização, reassentamento, tem a questão da fiscalização, e aí aparece também a omissão do poder público, e cada um deles se subdivide, seja urbanizar ou não urbanizar, né? O que é dito a respeito disso? Não urbanizar, porque é área de proteção ambiental. Urbanizar, por exemplo, porque não há como reassentar todos. Que solução poderia ter, né? Uma moradora falou, construção de canais para o equilíbrio socioambiental, por exemplo, e é algo que é obrigação do poder público e tal. Enfim, há várias percepções ali, pontos de vista a partir dessas categorias aí. Outro ponto é considerar o conhecimento dos próprios moradores, esses saberes tecnopopulares, né? Saberes que se consolidam mediante a repetição, ainda que aconteçam em restrições espaciais e econômicas. E que isso enseja também outras experiências e fortalece redes dentre eles. E aí os moradores das áreas de ressaca, né, conhecem os materiais mais adequados, as ferramentas empregadas na autoconstrução, só que essa aprendizagem ela é diluída no tempo e há pouca valorização dessas práticas e desses conhecimentos dos moradores, né? Outro ponto aqui é considerar que os não humanos, eles também agem. Eles são dotados de valores, influenciam nas ações e geram impactos também, e que em meio a essa materialidade tem movimentos, tem disputas. A passarela, por exemplo, ela nega a ampliação das casas. Eu lembro que o morador falou, quando tem uma passarela é difícil tirar. Então, se já tem uma passarela ali, alguém pode perder uma parte do seu lote, né, do seu terreno, mas aí já não vai poder mudar isso, porque a passarela já está permitindo acesso a alguém, né? A pessoa não pode simplesmente tirar uma passarela de lá. Então, a passarela, ela acaba agenciando também, de várias maneiras. Outro ponto é considerar as adequações no tempo, e em meio a isso há várias possibilidades e restrições. Então, aqui eu trouxe essas duas imagens, que é, assim, a mesma casa. Então, na primeira imagem, eles estavam
ampliando a casa e aumentando ali o assoalho, a altura do assoalho dela, e já à direita, que foi mais ou menos um ano depois, a casa já estava com outra forma. Tenho até curiosidade de voltar lá para ver como é que essa casa está hoje em dia. Eles estavam morando e ampliando a casa deles. E aí, como considerações, né, como eu faço essa relação dessa ação direta a partir da autoconstrução e da luta institucional, e também pensando na temática aqui desse evento, né, falar em cidadania, o que nós podemos pensar a respeito disso? É que, pela autoconstrução, eles conseguem conquistas pontuais e mostram também que eles têm seus conhecimentos e eles até planejam. Então, esses moradores, eles não são simplesmente passivos, né, eles se organizam também, ainda que, né, com todas as dificuldades ali. E aí, isso aponta para uma cidadania que a gente pode pensar na cidadania insurgente, do Ruston, que insere na cidade novas identidades e práticas que perturbam histórias estabelecidas. Por sua vez, a luta institucional, né, mostra essa procura por visibilidade e legitimidade, né, de ter ali as infraestruturas, a passarela para se acessar e tudo mais. E que pelas poucas conquistas assim que eles conseguiram, mas ainda assim nos mostra que reivindicar a cidade é possível. Ambos, a meu ver, pressionam o poder público de diferentes maneiras. E aí, pensando aí a partir da teoria Torrede, né, o que a teoria Torrede contribui para tudo isso? Trazer esses não-humanos como atores políticos, né, eles têm essa capacidade de agenciar, de influenciar os outros. E na Hilda Assemblage, que é uma corrente do urbanismo que se utiliza da teoria Torrede e do rizoma do Deleuze, aponta para um projeto político para a redefinição da democracia em relação a práticas participativas que reconheçam humanos e não humanos como atores políticos. E aí, finalizando, né, eu busquei com a minha dissertação oportunizar que os diversos atores expressassem seus pontos de vista, né, sobre o mundo, desde os moradores, considerando eles como atores que têm capacidade de modificar ali o espaço em que vive, até os não-humanos, e com isso, quem sabe, né, repensar outros caminhos frente à heteronomia do poder público. E um possível começo consiste em reconhecer e valorizar essas práticas e conhecimentos dos moradores. E também tive o intuito de contribuir nas investigações sobre a produção do espaço urbano, que evidencia as associações entre esses elementos heterogêneos, né, entre os humanos e não humanos, a partir da teoria Torrede. Então, é isso. Obrigada, eu acho que eu me estendi um pouco. Não, 11h30. Deu certinho aqui. Muito obrigada, Luana. Queria agradecer muito. Eu anotei vários pontos aqui e, de fato, não passou o tempo. São 11h26 aqui no meu relógio. Dá para a gente fazer uma conversa. Eu só queria fazer um comentário, assim, bem geral, em relação ao trabalho. Gostei bastante da sua apresentação. Eu tinha visto, né, você apresentar. E, assim, te dizer que, na verdade, seu trabalho não é só uma descrição, tá? Você começa dizendo isso, né, que lógico que no trabalho, né, da etnografia essa é uma etapa importante, mas você faz uma grande interpretação sobre o que você encontra, né, e essa é a contribuição de fato do seu trabalho, pelo que eu vejo. Então, parabéns mais uma vez. Eu queria abrir aqui e queria pedir para quem tiver interesse em manifestar, fazer perguntas, enfim, que levantasse a mão aqui, pela mãozinha aqui, pelo aplicativo, para a gente poder organizar a ordem das falas, né? E só, acho que, né, a gente começou, eu tinha pedido antes para o pessoal se apresentar aqui no chat, e daí depois que eu percebi aqui, ó, o Sávio, ele também tinha se apresentado, ele é de outra área, seja bem-vindo, Sávio, aqui entre os arquitetos, né? Entre os estudantes de arquitetura. Me chamo Sávio, sou jornalista e estudante de pós-graduação em estudos culturais e políticas públicas da Unifap. Né? Estou pesquisando sobre política de habitação como direito à inclusão do indivíduo na cidade e inserção social. Muito bem, né? Um curso de especialização da Unifap. Seja bem-vindo. Então, acho que a fala da, né,
A apresentação da professora Luana abre muitas discussões, assim, e, né, depois eu também queria levantar mas eu queria deixar vocês falarem primeiro. Então, por favor, Edmar, pode começar. Bom dia. Bom dia a todos. Queria começar agradecendo a Luana, uma bela palestra, né? Uma apresentação de sua dissertação. Estão me ouvindo? Sim. Luana, eu trabalho na Unifap, sou formado em Geografia, também sou mestre em Políticas Públicas pelo Estadual do Ceará, e eu tenho interesse em atuar nessa área, né? E eu gostei muito, assim, da sua apresentação, e já faz 5 anos, é isso? Que você fez essa pesquisa? Eu defendi em 2018. 2018, provavelmente você entrou em 2017, né? E a gente percebe, por exemplo, agora, que eu percebi vários apontamentos. Por exemplo, eu quero trabalhar com aterramento, né, das áreas de ressaca. É o intuito de eu fazer doutorado e pesquisa nessa área. Mas eu percebi, assim, que você trabalhou muito essa questão da relação pessoal, né, das percepções dos moradores, e você entrou numa época, e aí eu moro no Zerão, é um bairro próximo aos Congós, e eu não cheguei a ver o mapa da tua delimitação das áreas de ressaca daqui dos Congós, porque é uma área muito grande, né? Não é só uma ponte, são várias áreas e se dividem, inclusive fazem fronteiras, por exemplo, quando você colocou no Muca, no Zerão, Buritizal, então a gente tem várias fronteiras ali. E agora, atualmente, essas áreas de ressaca estão sendo dominadas por facção, né? E agora, para você fazer uma pesquisa ali, ficou meio complicado, né? E eu queria saber se naquela época foi fácil de você entrar para registrar, para fazer essa pesquisa mais empírica nessa região ou não? Edmar, que bacana o seu interesse em pesquisar essas áreas, a questão do aterramento, tem muito ainda o que se descobrir, assim, sobre isso. Quando eu fui lá, essa questão de aproximação, né, não é simplesmente chegar sozinha lá. Então, eu procurei lideranças comunitárias lá, né, que conhecem os moradores ou que moram ali próximo e tudo mais. E aí, primeiro eu conheci do NRDC, o Nildo, e aí com ele eu fui em várias passarelas, inclusive, e por ele conhecer, assim, as pessoas, né, auxilia nessa questão da segurança, né, você está entrando ali com alguém que é dali ou que conhece as pessoas, então é uma boa forma de começar. E aí depois, com a dona Carmen do CASP, ao conhecer e me aproximar mais lá da 10ª Passarela. E assim, né, a gente começa a conversar com as pessoas, e aí um indica uma pessoa, e você vai com essa pessoa pode indicar outra pessoa, e assim você vai ampliando sua rede, né? Se você não conhece ninguém, mas aí você começa a conversar. Então, por exemplo, a minha irmã conhece uma moradora de lá da 10ª Passarela, então isso também foi uma forma de eu me aproximar, e aí a partir dela, ela já me indicou para outros moradores, e já foram falando, olha, os moradores antigos são esses aqui, eles moram naquela casa ali, e aí, e na época que eu fui, assim, essa questão do perigo dependia muito da passarela. Então, eu cheguei a visitar umas que logo quando eu fui lá, o morador falou, olha, cuidado, aqui é muito perigoso. Já em outra, lá na 10ª Passarela, por exemplo, teve uma moradora que morava lá no final dos Congós, na rua de Terra Firme, e falou que trocou a casa dela por uma casa lá na área da Ressaca, na 10ª Passarela, por conta de segurança, né? Então, assim, a gente também tem que se desconstruir um pouco, achar que só nessas áreas que são perigosas, né? Ela saiu de uma área em terra firme, porque era muito perigoso, lá no mesmo bairro, e foi lá para a 10ª Passarela, que ela considera tranquilo. Não sei como está hoje em dia. Então, eu achei, assim, isso curioso, inclusive. Mas aí tem que ir, assim, a gente vai descobrindo, indo. Aí, antes de passar para a próxima pergunta, eu queria só fazer um comentário que eu esqueci de fazer
é que eu criei um blog para colocar as informações da minha dissertação, porque é difícil, né? Alguém lê ali uma dissertação e tudo mais. Então, eu resolvi criar esse blog. Eu coloquei aqui o link, caso vocês queiram ver. Inclusive, tem uma parte lá que fala do aterramento. Quando eu fiz a pesquisa, percebi que tinha umas maneiras de aterrar. O aterramento não acontece de qualquer forma. Vai aterrando de pouco em pouquinho, final de semana, no fim do dia, porque senão pode ter fiscalização. E aí o que me surpreendeu é que, inclusive, alguns moradores, eles denunciam. Então, eu fiquei pensando, será que nem todos querem aterrar, né? O que motiva alguém a denunciar o outro? Ou será que há alguma desavença lá entre vizinhos, né? Eu não consegui descobrir isso, mas eu fiquei com essa pulga, assim, atrás da orelha, pensando nisso. E aí, só fazer um comentário aqui também. Se você fez uma pesquisa ali naquela área de ressaca do Muca, né? Inclusive o Poder Público abriu uma rua lá, ele terminou de aterrar e abriu a rua e não teve fiscalização nenhuma, né? Porque como é período eleitoral agora, né, 2022, final de dezembro eles abriram e aterraram, passaram o asfalto e tá lá. Aí a consequência veio agora com o alagamento, é por isso que eu pretendo estudar esse tema, né? Algo que pode te interessar, não sei se, talvez, eu acho que você já ouviu falar no zoneamento ecológico econômico. Eu acabei não apresentando, mas o zoneamento, ele divide essas ocupações informais em várias etapas, assim, de consolidação, e as ressacas também. Então, tem ocupação informal em processo de consolidação, tem aquelas que estão consolidadas, tem as áreas ali no início. E aí, para cada tipo, o zoneamento traz cenários diferentes e os deveres diferentes. Então, por exemplo, em ocupação consolidada, o zoneamento ecológico econômico diz que pode ter, sim, ordenamento urbano territorial lá. Então, podem colocar infraestrutura lá. Eu não me recordo se diz que se pode aterrar ou não. Se eu não me engano, diz que tem que fazer estudos para isso, né, para a questão do aterramento. Mas eu indico você, né, ler isso com mais cuidado. Já é diferente do início de processo de ocupação, que aí não pode colocar infraestrutura lá, não pode fazer ordenamento urbano e territorial. Então, o próprio zoneamento, ele faz essas diferenciações do que é possível fazer nessas áreas. Só que o que a gente observa na prática é que, assim, acaba que não segue. Então, quando o poder público faz as passarelas, seja de concreto, seja de madeira, faz em passarelas que já estão consolidadas, faz em processo de consolidação, faz no início da ocupação, acaba que não segue o zoneamento ecológico econômico, né? E aí o zoneamento teve todo um estudo para poder chegar a essas diretrizes, mas, assim, infelizmente não é seguido. Oi, professoras, bom dia. Sobre essa questão da segurança, né? Eu morei a minha vida toda no Rio de Janeiro. Eu nasci em Macapá, mas sempre morei lá e voltei a morar aqui em Macapá ano retrasado. E é muito relativo isso é muito da vivência de cada um, né? Falar que o Congoz é muito perigoso. Isso desde o início da minha pesquisa, todo mundo, mas Congoz, você vai para lá, eu não entendia o porquê. Assim, no Rio tem essas questões também de favela é perigoso, não sei aonde é perigoso. E eu tive vivência de entrar nas favelas, entrar em vários lugares que se diziam perigosos e não ver isso, entendeu? Tem aquela questão do estigma, né? É um lugar pobre, é um lugar de pessoas pobres, então é perigoso. Tem favela, é perigoso. E quando eu comecei a ir pelo Congoz, eu achei assim, até os moradores me falavam isso, é perigoso, cuidado. Mas eu não conseguia ver da mesma forma que uma favela no Rio,
que eu conseguia ver uma pessoa com fuzil, entendeu? Tipo, é uma coisa assim meio que diferente, né? São realidades meio diferentes, mas que todo mundo taxa como perigoso, não viva aquilo. Durante a apresentação da professora Luana, eu anotei uma coisa que interessante, que é o uso da palavra urbanização, né? Como tanto a população quanto o poder público usa a palavra urbanização como uma forma antagônica de proteção, né? É como se a urbanização, a gente vai pavimentar tudo, a gente vai... E não é isso, não entenderam nada. E eu acho isso surreal, principalmente pelo poder público, tendo assim tantas pesquisas, tendo o zoneamento, tendo tanto material, tanto pela Unifap quanto por diversos outros pesquisadores, que eu até encontrei durante a construção da minha dissertação online, de forma simples, e que as pessoas não conseguem pegar e colocar em prática isso. Isso é uma coisa assim que eu fico assim, bem incomodada aqui em Macapá, é isso. As pessoas não conseguem pegar a parte teórica e colocar na prática. Não, a prática é uma palafita de 1 metro de largura e só continua, e isso se repetindo durante anos e anos, né? Inclusive, professora, depois eu vou pegar o seu contato, professora Luana, e depois eu te passo, ou eu posso passar para quem tiver interesse em minha dissertação, o link, porque não está ainda, eu não encontrei no Sucupira, mas já fiz o pedido para o ProURB, elas ficaram de me mandar hoje. Mas, assim, as pessoas têm que chegar de uma forma mais simples no teórico e ver que na prática é simples também. A gente tem que pensar numa passarela acessível, né, e que tenha, sei lá, guarda-corpo, por exemplo. Tem muitas crianças, temos históricos de crianças caindo, né, nessas águas, e assim, é uma coisa que a gente tem que falar mais, debater mais, para chegar em mais pessoas, né, até de forma presencial, ou no CASP, ou em algum outro lugar, chegar com a população de lá também, para eles entenderem qual é o ideal, porque na hora que chegar um político, eles têm como falar, olha, eu quero assim, assim, assado, porque o político vai ter que fazer como a população quer, senão não ganha o voto, entendeu? Mas é isso, obrigada. Raíssa, achei ótimas suas considerações, assim, tudo que você falou. Ainda voltando nessa questão da violência, eu lembrei de algo agora, e quando eu perguntava sobre isso para os moradores, eles diziam que não, aqui na ponte, né, aqui na passarela, não é perigoso. É perigoso quando a gente sai daqui, lá na rua. Então, quando eu vou na igreja, né, digamos assim, a igreja lá na terra firme, né, quando eu vou lá na igreja, eu tenho que ir com cuidado, para não ser assaltado, tenho que ir com alguém, então eu tenho que tomar cuidado com o horário. Lá onde ela mora, não, né, aqui é tranquilo, conheço as pessoas e tudo mais. Então, tem também essa questão, né, assim, desses estigmas mesmo, né. E aí, outro ponto que você trouxe é que é algo que me inquieta muito, assim, que é essa dicotomia, assim, cada um de um lado, né, a proteção ambiental e as habitações, as palafitas, enfim, do outro, em locais completamente antagônicos, como se não pudessem conversar, né, como se fosse um contra o outro. Então, como se não existisse outras possibilidades das pessoas viverem ali em melhores condições, né, de vida, não degradando o meio ambiente. E aí, também parece que a culpa dessa degradação ambiental são dos moradores lá, são dos pobres urbanos, né? Eles estão degradando as ressacas, estão sujando, jogam lixo lá e tudo mais. Tem até um artigo muito bom, vou colocar aqui o link, do Caporrino, Resquícios e Resíduos, que ele fala sobre essa questão do lixo nessas áreas de ressaca por uma outra perspectiva, assim, que já não é simplesmente dizendo que essas pessoas estão degradando o meio ambiente e tudo mais. E aí eu vejo que quem mora ali, né, não como um culpado, mas, enfim, está ali em meio a várias problemáticas muito maiores, né, de falta de acesso à terra, assim, de não conseguir comprar um terreno numa área central, numa área de terra firme,
e tudo mais, a localização, acesso ao emprego, enfim, várias questões ali aparecem ali, ter um parente que mora perto, enfim. Então, enfim, da gente não ficar simplesmente nessas dicotomias, né, mas que há outras possibilidades, sim, mas como sair do discurso, da pesquisa e realmente para a prática. E às vezes nem é assim tão difícil. Por exemplo, nessas áreas de ressaca, não tem pracinhas, né? As praças estão na área de terra firme, não tem pracinha. E aí, ano passado, veio uma empresa de São Paulo, agora eu esqueci o nome, Florescer, se eu não me engano. Até saiu notícia no jornal, não sei se você... Colocaram a tubulação de água, né? Uhum. Sim. A ideia era colocar uma caixa d'água, movida a energia solar. Lá já tinha 2 poços, então, trocar a tubulação também. E aí, eu até estava logo no início, assim, né, indo lá e tal. E aí, uma coisa que acabou acontecendo, que foi a ideia do Harif, que é arquiteto, está formado na Unifap, de fazer uma pracinha lá. Então, teve um diálogo lá com a secretaria, e a partir de um diálogo surgiu a pracinha, né? Não tinha essa ideia de pracinha. Então, a partir de um diálogo, fizeram uma pracinha lá na área da ressaca, né? Algo que não era imaginado antes, mas se mostrou possível e até mais fácil. Então, eu vi, assim, como algo muito positivo ter uma pracinha ali, né? Eu imagino que isso vai gerar um imaginário para se pensar esses espaços de pracinha, espaços de lazer dentro das áreas da ressaca, né? Em outras áreas. E por que não pequenas soluções também, pequenas soluções que fazem essa aglutinação aí entre o meio ambiente e a habitação, de poder, enfim, potencializar e gerar outros imaginários também, né? Trazer outras soluções que se mostrem possíveis e até mais fáceis de ser feitas e que isso possa se expandir, assim, para outros locais, né? É um desejo, assim, meu. Muito bom. Eu queria só mencionar aqui que o Edmar, né, colocou o mapa da violência por bairro de Macapá em 2021, com o número de mortes, né, por bairro. Daí, em primeiro lugar, aparece o Congosta. Está aqui no chat. Né, eu também não queria ficar só nesse tema da violência, mas também só lembrar assim, que uma questão é a questão do bairro, né, e lembrar que a ressaca não é o bairro também. Congosta tem muita parte de terra firme, né, para também a gente tentar começar a dissociar, né, o espaço da violência como o espaço da ressaca, como o espaço da violência estritamente, e o espaço da terra, né, que eu acho que talvez seja um pouco isso também que tanto Luana quanto Raíssa comentaram, né, mas sem dúvida alguma eu acho que isso desperta na gente, né, na gente, assim, digo por mim, talvez vocês discordem, mas a necessidade da gente fazer pesquisas que sejam interdisciplinares mesmo, né, que uma coisa é nós, arquitetos, também fazermos pesquisas, né, de campo, enfim, e a gente tem um olhar específico. Na verdade, isso também depende muito do pesquisador que está em campo, né, então esse trabalho da Luana, ela mesmo coloca no início que tem teria um resultado diferente, né, do ponto de vista de um objetivo diferente também, ou que se buscaria pesquisar naquele espaço, e qual que foi a opção que ela fez, né, também. Mas isso também vem não só como pressuposto, mas também a partir do próprio encontro com a pesquisa, né, que é a partir da própria etnografia. Então, com esse encontro é que a pesquisa acaba se fazendo, né? Então tem sim alguns pressupostos, mas também tem que ver o que ela acabou encontrando em campo. Então essa partida pelo Nildo, depois Dona Carmen, né, também fez com que a pesquisa apresentasse isso como resultado, né? Não apenas os pressupostos iniciais. E daí eu queria jogar então um pouco o foco por algo muito sensível da sua pesquisa, Luana, que ficou muito evidente aqui para mim, né? Que é um olhar exatamente sobre um aspecto formal,
mas que às vezes a gente vê de fato de uma maneira muito objetiva, mas que é a própria passarela, né? Como um elemento central, diria até, na sua pesquisa, né? Na sua apresentação, pelo menos. E de como que esse agente, né, também é importante, porque daí seria um agente não vivo, né? Não me lembro agora qual que é a terminologia. E que o quanto que, então, esse objeto, né, que seria também um agente, não um objeto como passivo, ele, no caso, você utiliza o termo, né, então, que a madeira fez fazer, né? Eu achei muito bonito isso, assim, quando traz, porque ainda que a gente esteja num contexto mesmo de exclusão socioeconômica, né, e de enfatizar a importância de termos políticas que enfrentem a desigualdade socioeconômica, que se revela, nesse caso, em Macapá, de um modo espacial muito evidente, né? Então, a gente vai, de fato, fica muito evidente quando a gente olha para as ocupações das áreas de ressaca, qual seria o público-alvo, né, das políticas habitacionais, assim, qual, pelo menos inicialmente, assim, a grande concentração, qual que seria. E que daí, então, você tira um pouco desse lugar, né, que vamos dizer assim, que seria quase que assim, muito, não fácil, mas assim, né, e você traz para a passarela, né, para um aspecto que não é, na verdade, das pessoas propriamente, mas é dessa relação. E o quanto que a passarela ela é extremamente importante porque ela representa não só também essa via de ligação, né, de comunicação entre as casas, mas a própria casa em si, né, que você mesma diz isso, que ela é indissociável do espaço da moradia, ela não é o espaço que sobra, né, e daí eu vejo que, então, de fato, para a gente conseguir mudar um pouco essa lente, ou esse olhar, ou essa chave de entendimento, para a gente poder avançar, né, nessas possíveis soluções que são, assim, estão já tardias, né, assim, tá mais que evidente que a gente precisa pensar soluções de fato para a nossa demanda. É preciso, então, a gente buscar essas outras fontes, esses outros olhares, e acho que a contribuição dessa visão da passarela enquanto elemento central, aí, eu diria, ela é importante, né? Então, fiquei muito sensibilizada, assim, porque na minha tese também, em determinado momento, né, que eu também trabalho um pouco essa dimensão do aterramento, o quanto que o aterramento, né, também tem essa dicotomia, e que então é o aterramento que traz a dimensão formal, né, que formaliza. Então se eu estou ocupado numa área de ressaca que é de água, eu estou numa condição informal, mas se eu vou lá e eu aterro, ainda que clandestinamente, é como se a ressaca não existisse, e de fato ela deixa de existir fisicamente, mas que isso traz por si, essa alteração no meio físico traz por si uma formalidade, né? Então ninguém vai mais me encher o saco porque a ressaca aqui não é ressaca, né? Então também o quanto que essa alteração física no território era um elemento de trazer essa regularidade, essa formalidade para uma situação inicialmente conflituosa, que tinha o meio ambiente ou a preservação do meio ambiente como crivo, né? Então, e daí o quanto que a passarela por si, ela permite a ocupação, né? E daí é isso, assim, acho que da gente entender a passarela de fato dentro desse contexto nosso, e o quanto que ele vem, na verdade, para solucionar e não para ser um conflito, né? Talvez, assim, a passarela é a solução do ponto de vista da ocupação dessas áreas que são para preservação ambiental, e não a passarela de concreto, né? Então, né, naquele diagrama que é circular, né, também, não sei, acho que preciso de um tempo maior para poder compreender,
Talvez assim, né, não é que tem certo ou não tem errado, mas achar qual que seria uma solução de fato com que esse conflito ficasse de uma maneira amenizada, porque se a gente conseguisse comprovar que a ocupação da ressaca ela é possível desde que a gente consiga condições de saneamento, né, a gente consegue preservar não totalmente, obviamente, né, porque a ressaca já está ocupada, mas a gente consegue preservar a área de inundação do lago, né? Então, e a figura do aterramento viria num enfrentamento muito maior disso, né? Então, também, em que medida que a sua tese, a sua pesquisa, né, não sei agora como que está caminhando a tese, ela pode vir a contribuir nesse sentido, né, de trazer de fato uma luz aí nesse caminho para entender essas áreas na sua pré-existência, né, na sua dimensão positiva da pré-existência e não negativa, né? Então, e que só um olhar sensível poderia trazer isso, né? Como foi o seu, tá, Luana? Então, na verdade, não sei se você tem alguma consideração, mas assim, o meu comentário seria sobre isso. E eu não sei, né, também se tem mais alguém querendo falar alguma coisa, ninguém mais levantou a mão. Eu vou colocar aqui de novo a lista de presença, porque eu vi que acho que não foram todos que assinaram, tá? Só um minutinho. Comentando o que você falou, né? Primeiro eu coloquei lá o link do artigo que eu citei, Resíduos e Resquícios, que fala sobre essa questão do lixo na área da ressaca e tudo mais. Teve um projeto lá para a Baixada do Ambrósio, em Santana, em que a prefeitura contratou uma empresa, a empresa foi lá pensando em reassentamento. Nossa, as pessoas têm que sair de lá. Mas ao fazer o diagnóstico, eles notaram que as pessoas não queriam sair de lá, elas queriam continuar morando ali. E aí eles fizeram um projeto de requalificação urbana e ambiental, de cunho habitacional, de saneamento, para as pessoas continuarem morando ali. Então, continuava tendo ali a passarela, as casas, e fizeram toda uma pesquisa, né, de como lidar com o problema do esgoto ali, já que é uma área alagada. Lá é área de várzea, né, lá não é ressaca. E aí fizeram um projeto, considerando aí os pontos de vista desse desejo dos moradores de continuarem permanecendo ali. Mas é uma pena que não foi construído, né? Talvez, aí eu já não saberia afirmar, mas talvez a prefeitura quisesse reassentá-los, né? Não quisesse que eles continuassem ali, perto da orla, do Rio Amazonas, da zona portuária e tudo mais. Mas ali eu vejo como uma esperança, assim, ó, fizeram um projeto, né? Que bacana. É pena que é pouco divulgada ainda, mas já pensou se tivessem conseguindo construir ali, né? Seria tão forte, assim, pensando nas nossas áreas aqui para chegar em outras também. E aí eu posso colocar aqui o link. Eu não estou conseguindo pegar o link, mas eu vou continuar tentando aqui. Então, depois eu não sei, eu tenho ele no meu computador, depois eu posso dar um jeito de mandar também. Aí, caso alguém... Só mais um comentário. Caso alguém tenha vontade, né, de ler ou dar uma olhada aí na minha dissertação, eu recomendo baixar o que está no site, porque no site está dividido em 2 volumes, e no repositório da FMG está só em um volume, e aí eu dividi em 2 volumes. Um volume é só para escrita e outro volume são os diagramas, fotografias, né? Até se alguém quiser só ver ali o volume 2, que é essa cartografia que tem as fotos, linhas do tempo, diagramas, tudo isso. Então, é mais fácil de ler, vou colocar aqui o link para quem quiser. Fica melhor de ler do que no volume único, que aí o volume único o volume 2 fica lá para o final, aí fica ruim de ir, voltar e tudo mais.
A Raíssa, Luana, está pedindo teu contato e eu queria pedir um pouco para você comentar um pouquinho mais sobre a execução desses diagramas gráficos, né? Como que foi isso? Porque assim, eu entendi que eles são uma representação dessas relações todas, né? Em relação a uma ação propriamente, ou algum objeto, ou alguma situação. Isso que para mim ficou assim, eu posso fazer um diagrama um pouco livre, né? Pelo que eu entendi. E daí, como que você interpretou, né, tudo isso? Lógico que a gente vê essa concentração, você explicou isso, mas assim, como que isso, de fato, a gente poderia tentar trazer a contribuição dessa representação gráfica, né? De alguma maneira que, assim, trouxesse... Como trazer isso como uma contribuição? É nesse sentido, né? Para além de uma interpretação... Então, eu preciso trazer isso como uma representação para fazer a interpretação desses dados, mas como que você vê que isso pode, de fato, contribuir para a elaboração de políticas públicas, né? E daí a gente sai um pouco também dessa contribuição apenas como um modo acadêmico de se pensar o problema, tá? Não sei se você consegue ver isso ou se você acha, de fato, que tem alguns limites em relação à execução dos diagramas, porque eu vi que é um programa, né, que faz isso, não sei quais são os dados de input, né, que você coloca para ele agrupar assim, assado, ou fazer isso de uma maneira circular, né, ou isso ficar... bom, enfim, os diagramas são diferentes, mas como que isso, de fato, foi uma ferramenta para você, sabe? Para além de uma representação apenas das relações. É nesse sentido, assim. Queria entender um pouquinho mais como que você viu a ferramenta, né? E se ela pode servir para elaboração de políticas nesse sentido. Eu utilizei ela nessa parte da descrição e interpretação, então me ajudou a ver situações que antes eu não tinha... Passou uma moto aqui. Que antes eu não tinha percebido. Então, quando eu mostrei lá do projeto arquitetônico, né, que a universidade ficou longe, não estava centralizada, mostra que ela, naquela situação ali, né, ela não estava bem articulada, né, ela estava ali mais distante, tinha só uma associação ali, diferente de outros. Então, foi algo que eu percebi depois. Quando os diagramas eles estão circulares, bem circulares, significa que todo mundo está conectado com todo mundo. Quanto menos conectado, mais distante fica e não fica naquele formato de estrela, assim, fica mais solto, assim. E aí isso também auxilia ali na compreensão. Só que esses diagramas, né, eles representam uma ação. Eu separei ali as situações, as microsituações, mas cada um deles representa uma ação. E aí eu fiz muitos mesmo. Só que, claro, essas ações e esses diagramas, eles não representam toda a complexidade ali das questões, né? Eles acabam que não vão mostrar todos os atores possíveis, porque foram aqueles atores que eu consegui ali perceber a partir das entrevistas, né, do que os moradores falavam, do que eu via de documentações. Então, eu ia anotando quais os atores que estão relacionados nessa ação. Aí depois, como que eles estão se associando, e aí eu ia criando isso. Então, eles mostram até onde eu consegui chegar, né? E eles também mudam com o tempo. Então, eles não estão restritos ali no tempo, nem na quantidade de atores, mas eles auxiliam nessa compreensão a respeito do assunto. Agora, pensando em políticas públicas, nossa, Melissa, pergunta difícil, hein? Que pergunta difícil, mas eu achei ótima essa pergunta, assim, como que o diagrama pode auxiliar nisso? Eu não saberia dizer se o diagrama em si, mas no momento que a gente está ali listando os atores envolvidos, por exemplo, para determinada política,
a gente já pode ver quais aparecem, quais não aparecem, né? Qual que está ali, qual que não está, que deveria estar. Ou então algum que está, mas ele não está bem conectado. Como que pode fortalecer ou aproximar mais ele? Algum ator específico? Eu acho que nesse sentido pode auxiliar, assim, na compreensão e mudando, né? Tentando ampliar a rede e aproximar mais. Acho que é isso, né? Ampliar a rede e aproximar mais eles, né? Não distanciar, mas que a rede fique ali mais próxima também. Mas eu achei uma ótima reflexão, vou continuar pensando a respeito disso que você perguntou, achei muito bom. E agora no doutorado, eu continuo pesquisando as palafitas, mas não mais na cidade. Agora eu vou para a zona rural, então ter uma guinada maior assim, para a questão do meio ambiente, mas continuo aí tentando entender as complexidades. Muito bom. Vamos acompanhar aqui, se quiser trazer para a gente também, apresentar. Bom, vamos lá, Silvana. Fique à vontade, Silvana. Luana, você está falando que agora você vai para o meio rural. E na tua pesquisa, eu pergunto, você fez alguma relação com quem estava ocupando essas áreas? Porque, assim, há estigmatização das ocupações nas áreas de ressaca. Só que nós estamos na Amazônia, tá? E eu quero saber se você sentiu alguma relação sobre os ocupantes, né, das áreas de pontes com ilhas, locais próximos para essa ocupação. E também, assim, só para lembrar algumas coisas, ainda falando sobre a questão da estigmatização de viver em áreas de ressaca. A gente fala em violência, lembrei que, de repente, a gente associa toda a violência de um bairro, né, Melissa? Você colocou isso ao local pontes, que não a relação não deveria ser essa, né? Mas ainda pela estigmatização. Porque o que se vê? Pelo menos percebe-se um pouco que essas pessoas, né, que ocupam essas áreas, normalmente elas já vêm, por isso eu estou perguntando a Luana se há essa consideração na pesquisa dela, elas já ocupam ilhas e elas vêm para um local próximo do que elas já vivenciavam, né? Para alguém de fora que vem, vai viver sobre as águas, mas isso é uma coisa muito natural para a nossa região, né? Por favor, Luana, não sei se você conseguiu verificar isso ou se houve alguma comprovação na sua pesquisa. Silvana, ótima sua pergunta. Infelizmente, eu não sei, assim, a minha pesquisa, ela foi qualitativa, eu fiz entrevistas, mas foram poucas, então não posso falar, assim, em relação ao bairro ou à ressaca como um todo, mas é uma dúvida que eu também tenho, né, sobre essas causas, de se pensar, né, será que é um problema só econômico, que ocasiona as pessoas a irem ali pela necessidade, pela falta de recurso financeiro, ou também tem esse outro aspecto ali mais cultural. E aí, outro dia eu estava conversando com o meu irmão, que é antropólogo, arqueólogo, né? E aí ele ampliou meu olhar de cultura, porque antes eu pensava só nessa questão, as pessoas que eram da ilha e acabaram por conta dessa relação com a água e tudo mais, indo para essas áreas de ressaca. Mas aí ele trouxe outras dimensões, assim, que eu fiquei pensando. Por exemplo, familiares, né? Eu tenho uma prima que já mora lá, e aí eu vim para Macapá procurando, enfim, melhores condições de vida ou algo do tipo, e eu tenho uma prima que já mora lá na ressaca, então eu vou ficar perto dela. Então, como é que isso se enquadra, essa escolha de localização por um familiar? Ou então, eu tenho um amigo, ou então meu pai já veio e morava lá, e aí eu fui e morei perto. E aí é comum, inclusive, ver
vários familiares ali na mesma passarela, né? Então, aqui eu moro, bem ali a minha prima, bem ali é o meu pai, várias casas, uma do lado da outra, né? E aí eu fiquei pensando nisso, dessas relações familiares também, de amizade, ao decidir a localização da sua casa, ao se mudar para cá, ou mesmo ao comprar uma outra, ou trocar uma outra casa em uma outra área. Então, aí fica... Mas isso ficou em aberto, né? Quem sabe no futuro alguém se debruça mais sobre isso e pensa esses outros tipos de relações também, relações familiares e culturais também ali, para a escolha da localização de moradia. Muito bom, Luana. Silvana respondeu a tua questão? Essa acho que é a eterna discussão nossa, né? Assim, que trabalha, né? Que foca o olhar sobre a ocupação dessas áreas. Bom, eu não comentei, né, Luana, mas eu achei, assim, fantástica a sua resposta em relação ao diagrama. Eu acho que é isso mesmo, é de pensar ele como uma ferramenta, né? Qual é a interpretação e qual seria o ideal? Se está em todo mundo em rede aqui, em participação, né? Tá redondo, assim, o objetivo é chegar nisso aqui, né? Então, o que poderia orientar a política pública para chegar nisso, né? É isso aí mesmo. Então, se não for você, mas alguém que possa, né, assim, despertar uma luz aí para isso. Acho que tem muito potencial o seu trabalho para muita coisa. Bom, já estamos em 12h10. A previsão era terminar hoje às meio-dia, né? Queria saber, na verdade, se tem mais alguém querendo comentar alguma coisa, alguém da disciplina, né? Luana, Silzimar, Paola. Nenhuma dúvida? Porque eu tinha passado o seu trabalho antes para o pessoal ler, Luana, né? E é um trabalho, né? Assim, é um trabalho acadêmico. O Edmar queria agradecer. Sim, Edmar pediu, né, o contato. Eu coloquei aqui, né, também. Você está fazendo doutorado agora, né? É isso? Pelo que eu entendi? Ou ainda vai entrar em algum doutorado? Eu vou entrar ainda no objeto de pesquisa, não vou começar. Futuramente, em 2023, eu penso em doutorado. Tá Preparar certo. primeiro. Tá certo. Então tá bom. Laura. Vamos lá, Laura. Eu só queria fazer um comentário rápido mesmo e agradecendo também pela palestra, que eu gostei muito desse olhar através da população, né? Porque a gente sempre acaba olhando muito no aspecto técnico e a gente esquece que ter esse olhar por meio da população, da comunidade, ele ajuda também na parte técnica. E sobre quem mora também, né, nessas áreas, eu vejo muito também a questão da memória afetiva que a gente tem, né, com o lugar que a gente cresce, com a história que carrega. Às vezes também não é só por questões econômicas, mas também pela questão da memória, né, do lugar ser também afeto. Era só isso mesmo. Ótima reflexão, Laura. Também acredito nisso, nessa questão do afeto, do tempo que a pessoa está ali, das redes que a pessoa já possui com outras pessoas ali, com o local em que ela mora, os familiares ali perto, o trabalho, a escola, mas também as memórias. E aí, lembrei aqui que logo no início lá, tinha campinhos de futebol, vários campinhos de futebol, então isso é lembrado como algo assim positivo. Quando a água secava, né, tinha os campinhos de futebol, plantavam abóbora, hortas ali, mas hoje em dia alguns ainda mantêm pequenas hortas, mas na parte da varanda, ou mesmo do lado da passarela privada, digamos assim, né, ainda fazem isso. E as crianças jogam futebol na rua, ainda muda um pouco, mas ainda permanece, de certa maneira, a ação de jogar futebol.
Mas aí... E também lembram que antes podiam dormir lá fora, na rede, por exemplo. Enfim, tem várias lembranças ali que e é importante também, né, de nos debruçarmos quando vamos fazer uma pesquisa, de entender o que ficou na memória dessa pessoa, o que importa, né? Porque a gente lembra situações marcantes e também que importam para a gente. Então, bem legal pensar isso e trazer isso para a pesquisa e trazer isso para os projetos também, né, que a gente faz. Muito bom. Eu coloquei aqui mais uma vez o link aqui do SIGA-A, do evento. No final dessa página aqui, né, tem lá, clique aqui para fazer sua inscrição. Eu não sei se o SIGA-A voltou a funcionar, tá? Mas seria válido só para hoje, porque isso já está cadastrado, o evento está previsto para hoje, ele encerra hoje, então, tá? De qualquer maneira, é importante vocês terem o cadastro no SIGA-A para eu conseguir achar vocês dentro do sistema para colocar, porque eu não consigo cadastrar vocês, tá? É vocês que têm que se cadastrar. Mas se vocês já tiverem o cadastro, eu consigo colocar depois, tá? E daí para emitir o certificado da palestra de hoje, né? Seria isso. Bom, tá, Rosana, queria agradecer, parabéns, né? E agradecer, estou me sentindo muito bem, tá? Bom, não sei o que é, Rosana, se for Covid, eu espero que você fique melhor, tá uma onda, né? Gripe também. E, bom, eu também queria aproveitar, então, né, encerrar, né? Se alguém tiver alguma consideração, a hora é agora. Queria aproveitar, então, agradecer mais uma vez a Luana e parabéns também mais uma vez pelo trabalho. Obrigada por compartilhar aqui conosco, né? A Luana também deixou o link aqui do blog, né? Que eu também abri, mas foi bem rapidinho, não conhecia, muito bacana, tá? Mas tem bastante coisa bem explicadinha. E a tese dela, a dissertação dela também, que está em 2 volumes. Então, deixa eu ver aqui, acho que tá... Ela tinha passado o link aqui, né? Mas eu vou colocar aqui de novo para vocês, não sei se todo mundo pegou. Bom, e é isso. Queria aproveitar também, semana que vem, dia 5, desculpa, não na quarta, mas no dia 5, que é sábado, a gente vai ter a palestra da professora Daniele. Ela também vai trazer algumas reflexões sobre políticas de habitação social, né, nos municípios da Amazônia, né? É uma área também que ela pesquisa, então ela vai trazer algumas reflexões sobre essas pesquisas que ela tem feito, tem trazido, tem trabalhado com ações de extensão também vinculadas a essa temática. Então ela vai trazer para a gente. O print, olha, ia esquecer, gente. Muito obrigada por me lembrar. E vamos lá, vocês podem abrir. Agora eu vou ver a carinha de vocês, todo mundo aqui, se puderem abrir, por favor, antes da gente encerrar. A Raíssa já tinha aberto. Aí, Silvana, Ana Paula. Quem mais? É rapidinho, gente. Aquela... Opa, peraí. Geise. Então vamos lá. Vou tirar, o pessoal não vai abrir mais, né? Pelo jeito. Então, peraí. Vou tirar vários pra gente garantir, tá? Aguardem um pouquinho. A menina aqui não é muito... Acho que foi, mas eu vou tirar outra agora. Peraí. Tirar essa tela aqui de
texto para ficar maior. Aí, a Laura. Ruana, pode voltar, Silvana. Aí, gente, acho que foi. Peraí, agora a Silvana voltou. Peraí. Muito bom. Acho que foi. Deixa eu ver aqui. Mandar aqui pro meu WhatsApp. Pra gente não perder. Então tá, gente. É isso. Queria agradecer de novo, então, e encerrar. Muito obrigada a todos, Luana, mais uma vez, aos que participaram. E bom almoço e boa tarde a todos e todas. Obrigada, gente, pela oportunidade, viu? Qualquer coisa, podem mandar um e-mail, podem entrar em contato, vai ser ótimo, tá? Obrigada, professora Melissa, de novo pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigada.